Olá, meu querido irmão e minha querida irmã internauta. Neste momento, vocês assistirão a uma maravilhosa ministração da Palavra de Deus, completamente baseada nas Escrituras Sagradas. Uma palavra que visa a edificação do corpo de Cristo, que visa ao aumento de nossa fé, a edificação da nossa fé, a todos nós que amamos a Deus e que aguardamos pela sua segunda vinda. Você que deseja compreender da palavra de Deus, ser edificado, santificado, curado e liberto, neste momento pegue a Escritura em suas mãos, nos acompanhe nessa mensagem para a glória de Deus. Não se esqueça que no final você pode inclusive compartilhar com seus amigos essa mensagem, pode sinalizar com um joinha aqui embaixo do seu vídeo e mesmo tecer os seus comentários em o nome de Jesus. Meu amado irmão, minha amada irmã, abra sua Bíblia, por favor, na primeira epístola do apóstolo João, capítulo 3, versículo 2. 1 de João 3, 2. Amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Eu posso ler mais uma vez esse texto? Posso? Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Eu quero, de modo introdutório, destacar duas sentenças, destacar duas verdades muito importantes nesse texto. Eu quero que vocês me ajudem. Quem vai me ajudar nessa manhã? Quem está com frio, desperta do frio. Quem vai me ajudar nessa manhã? Graças a Deus. A primeira verdade, os irmãos aqui da minha esquerda vão me auxiliar. Eu vou ler e vocês vão repetir. Agora somos filhos de Deus. Só vocês. Isso, foi o ensaio. Depois a gente vai juntar as ideias. Os irmãos à minha direita, eu vou ler e vocês vão repetir. Seremos semelhante a Ele. Vamos lá. Seremos semelhantes a Ele. Agora vamos reunir as ideias. Agora somos filhos de Deus. Seremos semelhantes a Ele. Agora somos filhos de Deus. Seremos semelhantes a Ele. Agora seremos. Agora seremos. Agora somos semelhantes a Ele. Pense nisso. Amados, nas Escrituras nós temos incontáveis verdades que podem ser chamadas de verdades centrais das Escrituras. Quando você se depara com todos os textos registrados, você vai poder coligir e coletar dezenas de informações que são importantes em toda a Escritura Sagrada. Mas eu posso afirmar, sem medo algum, que a principal, e o pastor Alexandre, se eu estiver equivocado, o senhor vai me ajudar, vai me corrigir, e não há problema em ser corrigido. A principal de todas as verdades das Escrituras é a verdade acerca do supremo propósito de Deus. Correto? É a principal de todas as verdades. Se nós imaginarmos, queridos irmãos, que as verdades que são mencionadas, são registradas nas Escrituras, tal como um modelo de uma planta, imagine, uma planta de uma casa. Eu não sou arquiteto, eu não sou construtor, eu não sou nem orelha seca, eu não consigo fazer nada em casa. Eu acho que nem arrumar uma tomada direita eu sei arrumar. Acho que só lâmpada eu consigo trocar e às vezes ainda ela queima na minha mão. Mas tudo bem. Imagine só que toda a Escritura, as verdades que são ali registradas, imagine como se fosse uma planta. Numa planta nós temos colunas. Quem tem engenheiro aqui? Engenheiro, arquiteto. Tem colunas. Tem o que mais? Tem aqui janela, tem porta, tem telhado, tem o quê?
Tem uma série de coisas. Então imaginem essas verdades como sendo toda essa planta. Agora, o supremo propósito de Deus é a mais importante de todas as verdades das Escrituras. É a verdade medular, é o centro do centro de todas as verdades das Escrituras. E ora, bispo Josué, o que fala essa verdade central sobre o supremo propósito de Deus? Pelo menos de duas coisas nós temos que ter ciência. O supremo propósito de Deus é a verdade que diz o seguinte, em primeiro lugar, que Deus, o Pai, Ele tomou, Ele escolheu e Ele desejou como alvo primeiro, principal e maior, elevar e eleger a Jesus Cristo, o seu Filho, como centro de todas as coisas. Quem entendeu, diga amém. Elegeu, pastor, mas Cristo é eleito. Se vocês lerem Mateus capítulo 17, o episódio que registra ali a transfiguração de Cristo no Monte Tabor, os irmãos vão perceber uma declaração surpreendente. Deus, Ele fala dos céus dizendo: este é o meu Filho amado em quem eu me comprazo. E é muito significativo que quando nós lemos a mesma referência desse episódio do Monte da Transfiguração, em Lucas capítulo 9, de modo específico no versículo 35, Lucas nos dá uma informação extraordinária. Mateus, ele registra: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Lucas, ele registra: este é o meu Filho eleito. O meu Filho eleito. Será que nós não temos alguma pista aí a respeito do supremo propósito de Deus? Então, muito bem, de maneira introdutória, o supremo propósito fala de Cristo sendo o eleito do Pai. Imagine esse supremo propósito como sendo um raio de bicicleta. Um raio de bicicleta. Você tem o quê? Aquela bolinha no centro, e você tem todos o quê? Aqueles raios, aquelas, qual o nome que se dá ali? É raio mesmo, né? Quer inventar a roda, né, irmão? Os raios da bicicleta, que saem daquele círculo, que é o centro. E depois dos raios, você tem o quê? O próprio pneu. Você tem uma outra coisa. Mas você tem o círculo, né? Você tem o eixo, me ajuda aí. Você tem o eixo, você tem os raios, e você tem o aro, e você tem o pneu. Depois tem a bicicleta toda, mas o que importa na verdade é o eixo. Esse eixo é Cristo. Amém? Esse eixo é Cristo. Você tem todos os raios que dizem respeito à igreja. Ora, se Cristo, Ele é o alvo primário, é o alvo primeiro da vontade eletiva do Pai, os raios, que são o corpo desse cabeça, que são o corpo desse eixo, que são os raios desse eixo, eles são os alvos menores, secundários, desse propósito eterno, do supremo propósito, porém, fazem parte do mesmo propósito, e não de um propósito diferente. E essa verdade, queridos, ela deve ser clarificada em nossas mentes, deve ser clarificada todos os dias. A igreja é coluna e baluarte da verdade. Então nós temos uma corresponsabilidade enorme e espiritual de sermos propagadores, mantenedores, defensores, apologetas da verdade, de todo o desígnio de Deus. Amém? Agora, quando nós estamos a esclarecer essa verdade, clarificando essa verdade, nós encontramos algumas informações sobre o supremo propósito de Deus. Ora, Cristo, Ele é o alvo principal, a igreja é o alvo secundário, e a igreja recebeu uma promessa da parte do Pai em Cristo Jesus, toda sorte de bênção espiritual
Deus nos deu em Cristo Jesus. E uma dessas bênçãos, a principal bênção decorrente dessa promessa, que é a nossa santa vocação, que é o nosso chamamento, que é a nossa rica e imensurável esperança, é que nós, escute com atenção, sejamos elevados, sejamos colocados em uma posição especial. Quem entendeu, diga amém. Grave essas duas palavras, posição especial. Diga para o irmão que está perto de você, posição especial. Amém? Vladimir, não esqueça, posição especial. Posição especial. No entanto, queridos, quando nós tomamos essas verdades que são centrais, e essa, de modo particular, que está sendo ministrada nessa manhã, sobre o supremo propósito de Deus, nós vamos revendo outras verdades das Escrituras. E essa revisão, eu quero falar uma coisa que é digna de nota nessa manhã. Essa revisão, ela não é apenas natural, pastor Alexandre. A revisão de conceitos, de textos e de verdades, ela é necessária, ela é indispensável. Você toma a verdade medular, o supremo propósito de Deus, e a partir dessa verdade medular, você faz agora toda uma nova leitura das Escrituras, para que você possa, não é forçar, mas é encaixar, harmonizar, subordinar todas as demais verdades secundárias, terciárias e por aí vai, a essa verdade central, ao eixo das Escrituras. E ocorre algo muito importante quando nós fazemos uma revisão do supremo propósito de Deus. Ocorre que, quando nós pensamos já na eternidade futura, e nós contemplamos diante dos nossos olhos, nós contemplamos a nova Jerusalém, que desce da parte de Deus aos homens, nós vemos algumas coisas muito interessantes. Nós vemos Deus, foi dito isso no domingo passado, que é o quê? A luz daquela cidade. Nós vemos um outro elemento, nós vemos Cristo, que é a lâmpada daquela cidade. Nós vemos a própria cidade, que é uma cidade candelabro, é um suporte desta lâmpada, é um suporte desta luz. Mas vem a pergunta, é um suporte para a luz? É um suporte da lâmpada para iluminar o quê? Se você não fizer essa pergunta, você não vai entender o supremo propósito de Deus. Se você não fizer essa pergunta, você não vai compreender o propósito de Deus para a restauração da humanidade. Você precisa fazer essa pergunta. A cidade candelabro, ela revela a luz, ela sustenta a lâmpada para iluminar os povos, as gentes, as nações, as famílias e cada casa da face da terra. Eis aqui, nós temos então as nações, o propósito de Deus. Nós temos Cristo e a cidade candelabro como sendo o supremo propósito de Deus. Pastor, o senhor está repetindo o que foi dito na semana passada, mas eu sei, eu faço questão de repetir. Melhor repetir essa palavra do que o zumbido, porque o zumbido não liberta, o zumbido te torna cativo. Mas a palavra de Deus, ela tem um poder libertador. E queridos, enfim, quando eu digo que nós precisamos revisar, nós temos alguns problemas nessa revisão, porque há conceitos pré-estabelecidos que nos amarram, preste atenção, nos amarram a pensamentos, a filosofias, a ideologias, a sistemas preconcebidos, que são viciados, que são paralisados. É porque eu recebi essa palavra de uma igreja que tem 5 séculos de existência, 500 anos. Não, eu recebi de uma igreja que tem 800, que tem 1000.
e você não pensa diferente, você não sai do seu quadrado, você não sai da sua caixinha de conforto e de comodidade. Mas este ministério tem uma característica muito peculiar. Nós estamos convidando os irmãos a refletir, estamos convidando os irmãos a pensar a palavra de Deus. Eu digo isso porque quando nós olhamos então essa verdade secundária que nos fala agora sobre uma humanidade restaurada, eu me lembro que alguns meses atrás nós estivemos lá em São Paulo, na nossa primeira conferência de Guarulhos. E o irmão, depois que eu ministrei uma mensagem, ele mandou, no dia seguinte que eu voltei para casa, ele mandou um texto para mim, mandou uma pergunta para mim. Bispo Josué, o senhor pregou em São Paulo dizendo que todos os homens são filhos de Deus. A mensagem começa agora. Todos os homens são filhos de Deus. E eu disse, sim, é verdade. Todos os homens são filhos de Deus. Eu não entendo isso. Me explique isso, por favor. E às vezes a gente não quer dar o remédio, né, Vladimir, de uma vez só. Vladimir fala sobre isso, que mata. Muito remédio mata. E a gente vai pingando ali umas gotinhas em doses homeopáticas para não matar, mas para curar, para trazer, para salvar. E é preciso que nós façamos uma reunião dos textos e das verdades a fim de harmonizar essas questões. Eu disse que o supremo propósito de Deus fala em relação à igreja que nós recebemos uma promessa. E essa promessa é o quê? Que nos será dada uma posição, não esqueça disso, uma posição especial. E em relação às nações que serão restauradas, nós temos que entender nas Escrituras que elas não terão essa posição especial, mas que em contrapartida, todos os povos, todas as gentes, todas as casas, todas as famílias, todas as nações, elas não terão, escute e abra seus ouvidos, elas não terão a vida de Deus. Pausa. Elas têm a vida de Deus. Assustou, né? Foi de propósito, para ver se seu coração tá firme aí. As nações, elas têm a vida de Deus. Elas estão na vida de Deus. Irmãos, quem está entendendo, diga amém, pelo amor de Deus. Supremo propósito, posição especial, nações. Repita agora, origem comum em Deus. Supremo propósito, posição especial, nações, humanidades, origem comum em Deus. E aí é necessário que nós façamos a correção de alguns conceitos. Nós precisamos rever um importante conceito, ainda que secundário, mas importante. Pergunto a vocês, realmente a Bíblia diz que todos os homens são filhos de Deus? Posso fazer uma pergunta aqui, nessa enquete, levantar as mãos? Sem medo, sem pressão alguma. Se você não concordar, também não tem problema. Quem acha que todos os homens, eu não estou falando de crente, eu não estou falando de alguém que recebeu a Deus, a Jesus Cristo. Escute e entenda a minha pergunta. Todos os homens, ele é gerado, ele nasceu lá na África, há 4.000 anos atrás. Tinha evangelho de Jesus Cristo? Entre os bantus, tinha? Entre os polinésios, nas Ilhas Maldivas, não importa. Não importa o lugar. Todos os homens são filhos de Deus, quem acha que são? Todos os homens, desde o seu nascimento, são filhos de Deus. Você não vale não, você vai influenciar. Baixa a mão aí. Baixa a mão. Quem não acha que todos os homens são filhos de Deus? Quem não acha?
1, 2, 3, 4, 5, 6, uma dúzia aí, viu? Tudo bem, segura aí, na poltrona aí. Segura aí. Nós temos que rever, então, esse conceito. Amados, a Bíblia menciona, pelo menos, 5 maneiras, é o que eu me recordo agora, distintas para falar sobre filhos de Deus. Quando nós lemos em Lucas, capítulo 3, versículo 38, é dito que Adão, filho de Deus, acompanha o raciocínio. Acompanha o raciocínio. O tempo vai dar, viu? Antes de meio-dia eu acabo. Adão, filho de Deus. Está escrito ou não está escrito? Eu não posso abrir todos os textos. Lucas 3,38. Está escrito ou não está escrito, igreja? Estou inventando para vocês. Estou inventando, Jailson. Lucas 3,38. Adão é uma genealogia que vai resgatando ali. Jesus Cristo vai levando lá para trás até o quê? Filho, 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 filho. Aí Adão. Adão, filho de quem? Filho de Maria. Adão, filho de José. Do seu Joaquim. Da rocha, da pedra. Hein? Adão, filho de quem? De Deus. Livro de Jó, capítulo 38, versículo 7. As estrelas da alva juntas rejubilavam diante da criação. As estrelas da alva, os filhos de Deus. Está escrito que os anjos são chamados filhos de Deus. Sim ou não? Muito bem. João capítulo 3, versículo 16. Todo cristão sabe esse verso de cor. João 3,16, ajuda aí. Acho que é a versão revista atualizada, que é NVI, e ali é a corrigida. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Tá, o versículo continua. Jesus é chamado de quê? De Filho de Deus, também. João capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quem recebeu a Cristo aqui? Você é o quê? Nesse sentido de João, filho de Deus, também. Então percebe que existem textos nas Escrituras que falam sobre filhos de Deus. Há um outro texto que está sendo repetido aqui praticamente todo domingo pela manhã. Quem não notou, vai notar agora e vai anotar também. Atos capítulo 17, versículo 28. Nele nos movemos, existimos e... ajuda aí. Tá, mas o final do versículo, porque dele também somos geração. Nós somos geração de Deus. Pastor, mas isso não explica nada, pastor. Você leu aí 5 textos, você mencionou 5 textos, mas você tem que entender uma coisa. De repente você está pensando aí, quem levantou a mão e disse que nem todo mundo é filho de Deus. É porque é só parecido com filho de Deus. É porque nem toda criatura, ela tem a vida de Deus. Porque quem recebeu a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, ele tem a vida de Deus. Mas o seu Zé da esquina, que não é filho de Deus, porque não creu no Evangelho, ele não tem a vida de Deus. Os anjos que não são regenerados, eles também não podem ser filhos de Deus. Será que é isso então? Vamos ler um texto nas Escrituras. Marcos capítulo 16, versículo 15. E disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Está vendo, pastor Josué? O senhor acabou de ser pego pela sua própria palavra. O que diz o texto? Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Criatura é criatura e filho é filho. Mas o nosso grande problema, e nós temos que rever isso, é que todos os homens certamente são criaturas de Deus. E todos os homens, de acordo com Atos 17 e 28, são geração, são prole de Deus. Ah, pastor, mas esses homens, criaturas, não são filhos de Deus porque não possuem a vida de Deus. Nós precisamos corrigir esse segundo conceito equivocado. Colossenses capítulo 1, rapidamente, depois eu vou ir para os pontos
da mensagem, para desenvolver a mensagem. Colossenses capítulo 1, versículos 15 a 17. Eu estou dizendo aqui, queridos, que aparentemente, escute isso, há textos que são excludentes. Há textos que são contraditórios, que não conseguem reunir essas verdades, mas é uma contradição aparente. Colossenses 1, 15 e 16. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Este é quem? Jesus. Então, o que vem a seguir no versículo 16 é dito a respeito dele. Você concorda sim ou não? Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Nele foram criados, e ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Tudo foi criado nele, e nele tudo subsiste. Então, se alguém é tirado deste ele, se alguém é tirado desta vida, ele pode subsistir? Todas as criaturas de Deus têm a vida de Deus, em menor ou maior consciência. Todas as criaturas de Deus, e os homens receberam, sim, como existências criadas em Deus, por Deus e para Deus, toda a humanidade, não importa o seu credo, a sua cor, a sua raça, o que ele tem, o que ele não tem, quando ele nasceu, se ele ouviu ou não o evangelho histórico a respeito de Jesus Cristo, todos os homens, eles têm e estão na vida de Deus. Amém? Graças a Deus. Mas eu quero apresentar para vocês algumas chaves para confirmar essas declarações e para ampliar um pouco mais o que eu quero, o que eu estou tentando e talvez não conseguindo dizer nessa manhã. Até esqueci de falar do título. Eu vou ler o título para você agora. Não tem problema não. A filiação posicional dos filhos de Deus. Entendi nada. Escuta apenas, a filiação posicional dos filhos de Deus. Parece que eu disse a mesma coisa, né? Mas eu não disse a mesma coisa, são duas coisas distintas. A filiação posicional, o supremo propósito de Deus. Dos filhos de Deus, o propósito de Deus. Posição e origem. Origem e posição. Eu quero falar, no tempo que eu tenho ainda, sobre 3 chaves nas Escrituras para entendermos a filiação posicional dos filhos de Deus. A primeira chave, se você quiser anotar, talvez valha a pena, eu vou repetir, mas você pode anotar. A primeira chave será chamada de proto-verdade. Repita, proto-verdade. Não desanime não. Venha comigo até o final dessa mensagem, você vai dar conta. Proto-verdade. A segunda chave, nós iremos ver o significado bíblico da adoção de filho. Diga, adoção de filho. Essa é a segunda chave. A terceira chave, veremos qual é o papel de Cristo e a igreja no supremo propósito de Deus. Diga, o papel de Cristo e da igreja no supremo propósito de Deus. Abra sua Bíblia, vamos começar a primeira chave. Qual a primeira chave? A proto-verdade. Nós sempre temos que buscar nas Escrituras, quando for possível, estiver isso registrado, que determinada verdade, determinado conceito, ele tem um embrião, ele tem uma origem. Quando eu leio Atos, capítulo 17, versículo 28, às vezes eu posso ficar surpreso. Aqueles que afirmaram que a humanidade não é filho de Deus, preste atenção nisso, isso vai ajudar você.
Quando você lê Atos 17 e 28, você já se fecha como um caracol. Não, Paulo não disse o que disse. Ele tentou dizer alguma coisa, mas não é isso que ele quer dizer. É uma outra coisa diferente. Quando ele escreveu, ou quando Lucas registrou, na verdade, as palavras de Paulo, que dele somos geração. Aí você fica com Atos 17 e 28 e diz, não, eu não aceito. Então, para os discípulos de Moisés, aqueles que irão escutar essa mensagem posteriormente, aqueles que estão vivendo ainda no Antigo Testamento, então vamos partir do ponto de origem. Vamos para a proto-verdade. Se você não aceita Paulo, aceite Moisés, porque Paulo e Moisés falam a mesma coisa. O texto que foi lido no início, Gênesis 1, versículos 11 a seguir. E disse, quem está dizendo é Deus, produza a terra relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie. Eu pedi para o Marquinhos repetir isso até os irmãos abusarem. Não, para Marquinhos, para. Segundo a sua espécie. Cuja semente esteja nele, sobre a terra, e assim se fez. Eu vou pular para o versículo 24 já. Disse também Deus, produza a terra seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie. E assim se fez. E fez Deus os animais selváticos, segundo a sua espécie, e os animais domésticos, conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Pausa no início aqui, um momento. A árvore que está na semente de manga vai gerar uma árvore chamada mangueira, que vai produzir melancias. Não, tem que ser. A mangueira produz o quê? Manga. A macieira produz o quê? Maçã. Porque a semente é segundo a sua espécie. As ervas, as relvas, o chá, a erva cidreira, a camomila, todas as árvores, os répteis, os animais selvagens, os animais domésticos, o cachorro, ele gera o quê? Cachorro. A gazela gera o quê? Gazela. O camelo gera o quê? Camelo. O gato gera o quê? Gato. A macieira gera o quê? Produz o quê? Maçã. Pastor, vai com cuidado que você vai falar uma frase aqui daqui a pouco que não vai dar certo, que Deus gera. Calma, não assusta. Vou pedir para fechar a porta, para você não fugir. Versículo 26. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Eu não sei se vocês perceberam aqui, nessas frases, segundo a sua espécie, segundo a sua espécie, segundo a sua espécie, segundo a sua espécie. E quando chega no homem, façamos o homem conforme a nossa imagem, segundo a nossa semelhança, conforme a nossa semelhança. São frases diferentes na sua escrita, mas existe um paralelo ideológico, existe um paralelo semântico aqui. Aquilo que é dito sobre as árvores, sobre os animais, segundo a sua espécie, também é dito em relação ao homem. O homem foi gerado segundo a natureza, a forma, a matriz e a espécie de Deus. Eu não estou dizendo que os homens irão se tornar Deus. Não é um processo de divinização, mas os homens, no momento que o homem foi criado, Deus soprou nas narinas, isso é pedagógico para nós, o espírito humano, e plasmou e introduziu dentro do homem características que nenhum outro ser na terra ou fora da terra, dos mundos
possui é o espírito humano, que você pode entender da maneira que você quiser entender, como um elemento, como um órgão sensorial, como um ambiente, como uma fagulha. Eu não sei qual é a palavra que você vai utilizar, mas esse espírito humano é a imagem de Deus. A imagem de Deus. Imagine esse espírito humano que está dentro de você, que está dentro de todos os homens que foram criados, como se fosse um grande espelho, mas não um espelho do tempo do apóstolo Paulo, feito no bronze polido, que não refletia a imagem de Deus, mas um espelho límpido, um espelho clarificado, um espelho transparente, em que Deus está olhando para esse espelho, e Ele consegue ver a sua própria imagem e a sua própria semelhança. Eu sei que o exemplo ele é muito pequeno, ele é muito rasteiro ainda, porque o espelho é algo inorgânico, é algo estático que carece de dinâmica, porque o espírito ele é muito mais do que um mero espelho, ele é parte da própria vida de Deus que passa por toda a sua criação. Mas ao homem foi dada uma consciência muito maior do que qualquer ser deste universo. Todos os homens, pastor, mas aquele que não recebeu Jesus Cristo, todos os homens são filhos de Deus, todos os homens. Mas o que eu estou fazendo aqui? Perdi a minha vida então agora com essa palavra, porque eu pensei o que me garantia, irmão Vladimir, era ser alguém regenerado, alguém que creu no Evangelho, e eu tinha então uma grande vantagem em relação àquele que está perdido, aquele, entre aspas, que foi abandonado. Eu quero explicar isso depois no final. E eu sou filho de Deus, e o outro não é filho de Deus, mas agora você vem, pastor, e diz que todos são filhos de Deus, então eu já não me sinto especial, eu já não me sinto amado, já não me sinto importante, eu sou qualquer um. Não, você faz parte do supremo propósito de Deus. Você faz parte de um supremo propósito em que Deus estabeleceu Cristo como o cabeça de todas as coisas, e o seu corpo age em conformidade, em consonância, em servidão, em obediência, em amor a este cabeça, revelando a graça, revelando a bondade, revelando a misericórdia, trazendo a luz de Deus para todos os povos e todas as pessoas da face da terra. Se isso é pouco para você, eu não sei o que é muito para você então. Se você acha que esse supremo propósito é pouca coisa, eu não sei o que é muita coisa nas Escrituras, meu irmão. Deus é a vida, Deus é a luz, Deus é a graça, Deus é a bondade. E agora as nações da terra irão olhar para a cidade Candelabro e vão ver a face de Deus nesse espelho humano e divino, divino e humano, que é o candelabro que está suportando toda a luz que é Deus. E as nações andarão mediante a luz de Deus, por intermédio do cabeça, por intermédio do corpo. Quem está entendendo, diga amém. Graças a Deus. Volte lá para Atos. Eu apenas citei, mas eu quero ler esse texto. Atos 17, 28. Queridos, nós devemos perceber uma coisa em Gênesis. Há em Gênesis, nessa proto-verdade, escute com atenção, o estabelecimento de um princípio. Amém? Amém, queridos? É o estabelecimento de um princípio. E eu quero fazer uma menção agora, antes de Atos 17, 28. Nós fazemos parte de um grupo chamado Grupo Sem Fronteiras. Alguns irmãos aqui do ministério conhecem esse projeto. Essa mensagem vai chegar depois para eles, seja no áudio, no Facebook agora já do Nivaldo está sendo transmitido. Os irmãos vão assistir depois.
Mas o que eu vou dizer serve para o Sem Fronteiras e serve também, é de grande utilidade para nós aqui. Às vezes você lê um texto como Marcos 16:15 e você não consegue conciliar esse texto que diz: ide pregar o evangelho a toda criatura. Não consegue conciliar e harmonizar esse texto com os demais textos, porque você quer obrigatoriamente uma resposta. E os irmãos costumam mandar para o grupo, costumam me ligar, mandar mensagem dizendo assim: pastor, responda o meu texto, pastor. Pelo amor de Deus, responda o meu texto. E a gente vai, estabelece princípios, estabelece um caminho de raciocínio. Entenda isso. Para nós, não serve tomar Marcos 16:15 e dizer: é isso. Eu preciso voltar lá atrás, na proto-verdade, e explicar o que é uma criatura de Deus. Quando diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, eu preciso entender, não à luz de Marcos 16:15, mas à luz de Atos 17:28, à luz de Gênesis capítulo 1, versículos 11, 12, 13, 14, até o 26. Eu tenho que entender e estabelecer esse princípio, entender isso. E quando você entende os princípios, você vai tomar dezenas de textos e vai conseguir discernir esses textos. Atos 17:28 diz o seguinte: pois nele vivemos, e nos movemos, e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito. Dois pontos: porque dele também somos geração. Amém? Essa é a primeira chave. É a proto-verdade que diz que todos os homens são o quê? Filhos de Deus. Dele somos geração. Esse versículo te causa estranheza? Causa. Talvez para alguns cause estranheza. Pastor, todos são filhos de Deus. Irmãos, um importante princípio hermenêutico, que nem sempre é possível ser aplicado, mas quando for possível, deve ser aplicado. Eu quero entrar agora, são 11 horas, eu tenho ainda pelo menos mais uns 40 ou 50 minutos. Eu quero entrar em um ponto que talvez alguns irmãos não gostem. E eu peço de coração mesmo, paciência a vocês, nesse meu método tão formal, quase que alemão de pregar, né? Pouco expansivo, pouco carismático, mas eu peço liberdade para vocês, para introduzir nesse momento esse conceito, esse princípio de nós tomarmos a palavra das Escrituras no seu sentido original. Ah, pastor, você vai vir com grego, pastor. Isso é chato demais. Por favor, me suporte nessa manhã. Você não vai perder nada, você vai ganhar. Depois você apaga tudinho, a palavra, o morfema, a origem, a etimologia, esses nomes acadêmicos, você apaga tudinho e fica só com a essência. Combinado? Ok? Quando Paulo, ele diz essas palavras registradas por Lucas, agora eu acertei, Jailson, que dele somos geração. Vocês acham que Paulo tomou essa palavra de qualquer lugar? Paulo estava andando no caminho ali, aí foi lá para Atenas, para o Areópago, e aí teve o discurso, e aí de repente ele usa qualquer palavra. Será que Paulo não foi preciso? Estou perguntando a vocês. Será que Paulo, ele não foi seletivo? Será que Paulo, ele não escolheu uma palavra adequada para o seu discurso e para aquele momento? Quando Paulo diz, dele somos geração, a palavra geração, no texto grego é genos, que lembra o quê? Gens, que lembra o que mais? Ajudem aí. Genoma, que lembra o que mais? Genética. O genus grego diz respeito à família grega, em que todas as pessoas daquele clã, daquela família, eles possuíam uma origem comum. Não despreze esses argumentos, embora sejam argumentos
de repente, acadêmicos, porque falam da língua original, mas a essência é o que importa. Quando você, então, estuda a história da Grécia, você vai entender que havia várias famílias, vários clãs, que são chamados de quê? De genos. Então, eu faço parte de um geno, que o Jailson não faz parte, porque o meu pai, carnal, viu, queridos? Entenda, o meu pai humano não é o pai do Jailson. Nós não temos esse parentesco humano. Mas se o Jailson fosse o meu irmão de sangue, ele faria parte de qual gênus? Do meu gênus. Do meu gênus. Quem está entendendo, diga amém. Graças a Deus. E aqui reside um ponto de conexão, para nós entendermos essa origem, para nos elevar ao supremo propósito de Deus. Eu quero ler um outro texto com vocês. Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 4. Gênus, família. Gênus, raça. Gênus, clã. Gênus, origem comum. Todo membro daquela família faz parte do mesmo clã. Por quê? Tem um ancestral em comum. Mas nós estamos falando de homens ou de Deus, nesse sentido? Quem é o nosso, entre aspas, queridos, ancestral comum? Tenham coragem. Ninguém vai pecar. Quem é o nosso pai? Quem é o pai da humanidade? Gálatas capítulo 4, versículo 4 e 5. Eu quero introduzir agora a segunda chave. A primeira chave é a proto-verdade, que fala que todos os homens têm uma origem comum em Deus. Dele somos gênus, dele somos geração, dele somos família, dele somos casa, dele somos prole, dele somos filhos. Amém? Segunda chave, o significado não é simbólico. O significado bíblico da expressão adoção de filhos. Aqui não é simbologia nesse sentido. Gálatas capítulo 4, versículos 4 e 5. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Está na sua Bíblia aí a adoção de filhos? Está a adoção de filhos? Essa expressão no original, ela é ruiotesia. Pastor, e o que importa eu aprender que a adoção de filhos é ruiotesia? Importa muita coisa. Que você não lembre da palavra, mas que você lembre da explicação. Paulo, novamente, ele traz um conceito que ele não está vagando. E de repente ele quer explicar uma verdade e ele utiliza qualquer palavra. Não, é muito diferente o conceito de adoção de filho no mundo ocidental para o conceito de adoção de filho no mundo oriental, e especialmente falando na cultura greco-romana. O apóstolo Paulo era um homem que estava capacitado por Deus, espiritualmente, mas era um homem do seu tempo. E o tempo de Paulo era o tempo de quê? De uma cultura romana sob as influências da filosofia, da cultura, da língua, do pensamento da Grécia antiga. Então, quando Paulo fala de ruiotesia, e essa palavra ela é formada por duas palavras, ruios, e o grego, queridos, é uma língua extremamente técnica. O português não alcança esse nível de especificidade da língua grega. Quando você fala assim, Gil, chama lá seu filho.
E aí? Chama o filho do Gil. E no grego, você tem pelo menos duas palavras. Você tem teknon, que significa nascido, filho, criança. Mas Paulo não utiliza a palavra teknon. Paulo utiliza huios. E por que, pastor Josué, Paulo utiliza huios? Porque huios não é o filho que apenas nasceu. Ele é o filho herdeiro. Ele é o filho maduro. É o filho que na cultura dos genos, ele vai receber toda a autoridade, todo o governo e a administração das coisas do Pai, das mãos do próprio Pai. Amém? E tesia, que vem de teses, que significa colocação, que significa posição. Lembra uma palavra muito comum na língua portuguesa? Prótese. O que é uma prótese? Eu perdi esse membro inferior e eu coloco então o quê? Uma prótese. É algo que está no lugar de, está na posição de. Quando Paulo, ele escreve Gálatas, e há outras referências, ele diz adoção de filhos, que é traduzido, vertido para a nossa língua, de uma maneira muito infeliz, por sinal, mas de repente não houve melhor forma de traduzir. Paulo não está dizendo em nenhum momento, na cultura, na concepção greco-romana, Paulo não está dizendo que alguém que não é filho de Deus, preste atenção, alguém que não é filho, ele vai se tornar, pela adoção de filhos, pela huiotesia, um filho. Não! Paulo está dizendo que somente um filho de Deus, e não menos do que um filho de Deus, porque esse princípio, ele é compreendido à luz do direito romano, à luz da concepção grega. Somente um filho, ele pode ser elevado, colocado adiante da posição de um herdeiro. Ele é declarado, ele é revelado como o herdeiro. Você pode ler, sem qualquer prejuízo nas Escrituras, da seguinte maneira: para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a revelação de filhos. A revelação de filhos. Amém, queridos? Quando você olha para a adoção de filhos, eu queria que um casal aqui, ou pelo menos, vem cá, Ronan e Andresa, vem cá, Jailson também. Falei que um dia eu te pegava, Jailson, para descontar os abraços que você me dá, que quase arrebenta a minha coluna. Fica aqui, nesse tablado, casal. Fica aqui. Jailson, você vai ser filho deles aí. A cara do Jailson, parece com o pai, não parece? Bonito como o pai. Inteligente como a mãe, espero. Preste atenção nesse exemplo. Vamos falar de adoção de filhos aqui, no Brasil. Ronan e Andresa se casaram há mais de 30 anos. Não aparenta. A cutis deles está muito boa, né? Sim, gente de pele negra, morena, não aparenta muita idade. Mas eles têm mais de 30 anos de casamento. Viu? Não aparenta, mas eles têm. Tá bem, tá fortificado. E eles não tiveram filhos, por algum motivo que não importa. Escolha ou mesmo por uma dificuldade. Eles não tiveram filhos. Como é que funciona aqui no Brasil? Cadê os juristas de plantão aqui? Cadê? Como é que funciona? Esse casal, ele quer adotar. Eles não geraram um filho. Quer adotar. Vai lá no orfanato, vê esse menininho de olho bonito, de orelhinha pequena, de cabelo ralo. Os dentes não nasceram todos ainda não. A barriguinha grande, fofa. E eles amam esse menininho bonitinho. Amam. E eles querem adotar o Jailson, que vai ser o Júnior, que vai ser o Ronanzinho. Qual o processo? Há uma papelada, há uma documentação. Agora eu pergunto, esse menino aqui,
ele tem os genes desse casal? Esse menino aqui, ele tem os belos olhos desse casal? Ele tem o tom de pele desse casal? Ele tem algum traço genético desse casal? Então vocês concordam que, de acordo com o nosso conceito de adoção, alguém que não é filho, ele é adotado para ser filho. E legalmente filho. E não discute isso aqui, queridos, questão de amor, de afinidade, de afeto. Por favor, não levem por esse lado. Por favor, não digam aquilo que eu não estou dizendo. Mas, do ponto de vista orgânico, genético, esse menininho aqui, ele é filho desse casal? Quem entendeu? Eu não disse afeto, eu não disse amor. Esse menino, ele é filho? Não, não pode. Faça um exame de DNA no Jailson. Faça um exame. Ele não é filho do Ronan, nem da Andresa. Ele é filho de outra pessoa. Quem entendeu? Isso é adoção. Podem voltar. Casal e filho bonito. Mas Paulo não fala sobre isso. Irmãos, entendam isso. Perdoe a minha insistência. Mas quando diz ruiotesia, uma posição de filho, Paulo não fala desse exemplo. Paulo fala de uma humanidade que é filha de Deus. Paulo fala de pessoas que desde a sua concepção, desde o seu nascimento, elas não se tornarão filhos de Deus, mas elas são filhos de Deus. Elas são filhos de Deus. Pastor, mas como é que explica alguns textos então? Eu vou chegar daqui a pouco em alguns textos, como: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Como explica esses textos? Mas é importante que você entenda 3 coisas sobre a posição, sobre a adoção de filhos. A primeira, herdeiro. Quando Paulo fala de adoção de filhos, Paulo ele tem em mente um conceito da Grécia, um conceito do direito romano, que é aquele filho do genos, aquele filho da família, de uma casa de muitos irmãos, aquele filho primeiro, aquele filho primogênito, ele é destacado, ele é separado dentre os demais filhos, que não deixam de ser filhos. Mas esses demais filhos não recebem a posição do herdeiro. Os demais filhos não governam. Os demais filhos não administram. Os demais filhos, eles não são os representantes do pai, mas não deixam de ser filhos. Amém? Então Paulo tem, número 1, posição. Ele pensa em Cristo. Cristo, conforme Hebreus capítulo 1, versículo 3, ele que é o resplendor da glória. Versículo 2, ele que é o herdeiro do universo, é o herdeiro de todas as coisas. A ele, Cristo, o Pai desejou dar ao eleito todas as coisas. E todas as coisas, conforme Efésios capítulo 1, versículos 21, 22 e 23, estarão debaixo dos pés desse novo homem, que governará, que reinará, que irá administrar, não para reter, não para segurar, não para dizer que é melhor, e você não tem porque você é um irmão menor. O meu pai me fez um irmão maior e você não tem nada. A Bíblia trabalha com princípios. Não quebremos os princípios de Deus. No mundo nós aprendemos que o menor serve o maior. Aprendemos ou não aprendemos? Hein? Quem é que tem que servir o maior? No mundo é o menor, mas Deus trabalha com princípios. Esse herdeiro Cristo, esse herdeiro igreja, esse herdeiro
igreja dos primogênitos, esse herdeiro que foi elevado, colocado em uma posição especial, é o maior de todos. Amém? Mas para que ele foi feito o maior? Para servir todos os menores, para ser Senhor sim, sobre a casa do Pai, mas não para ferir, não para maltratar, não para matar, mas para revelar o amor, a graça, o perdão, as características do próprio Pai. Esse herdeiro que é maior, ele será durante toda a eternidade aquele que serve as nações, aquele que cura os povos, aquele que revela o caráter imaculado de Deus. Aplauda o Senhor, Ele é digno do louvor. Posição, essa posição não fará da igreja algo diferente de Cristo, mas em Cristo nós herdaremos as nações, em Cristo nós herdaremos todas as coisas. Posição. Segunda palavra, reconhecimento. As nações irão reconhecer que toda essa administração, todo esse governo, tudo isso foi dado às mãos de Cristo cabeça e Cristo corpo. Será que isso faz você ser orgulhoso hoje por conta dessa verdade? Será que essa verdade faz de você alguém melhor do que as nações? Faz de você alguém melhor? Não entenda posição como melhor, mas entenda posição como o reconhecimento que foi dado pelo Pai para servir a humanidade. Nós seremos os fiéis depositários e representantes da graça de Deus. Quem entendeu, diga amém. Pastor, mas o senhor até agora rodou igual o povo no deserto 40 anos, não explicou 1 de João capítulo 3, versículo 2. Inclusive o texto que o senhor leu. Mas a todos quantos receberam. Eu não vou fugir, eu vou explicar o texto agora. Abra lá. 1 de João 3, 2. Perdão, queridos, não é 3,16. 1 de João 3, 2. Nós estamos na segunda chave, que é o significado bíblico de adoção. Mas, amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Breve recapitulação para entender o texto. Toda a humanidade é gênero de Deus, sim ou não? Todos os homens são filhos de Deus. Agora imagine Deus na nossa pequenez. Somos tão diminutos, mas imagine Deus. Ele olha para toda a humanidade, como diz o bispo Alexandre, todas as humanidades em todos os tempos. E aí Deus, Ele tem um eleito. Quem é o eleito? Primeiro, Jesus Cristo. Mas Deus, Ele não tem apenas um eleito, porque este eleito, conforme Romanos capítulo 8, versículos 28, 29 e 30, este eleito, ele é o primeiro. Ele é o primogênito dentre muitos eleitos. Deus olha para todos os seus filhos que têm a vida, que são gêmeos de Deus, e Ele elege a alguns ou muitos desses filhos para comporem juntamente com o herdeiro essa posição de governo. Pastor, e o texto? Agora somos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus, e esse texto compreendido à luz de João, do Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Esse texto deve ser compreendido à luz de João 1, 12. Os filhos gêmeos, origem comum em Deus, receberam uma graça particular.
receberam uma graça específica. Ser filho de Deus é graça comum, mas estes eleitos receberam uma graça específica, uma graça comum. E aí diz o texto: mas a todos, quem é que pode receber? Quando diz Marcos 16:15, a toda criatura, essa criatura é o cavalo? Saiam por todo mundo, pregai ao evangelho a todo cavalo, cachorro, saci, peixe, cobra, lagartixa. Quem? A toda criatura. Nós já passamos dessa fase, entendemos que a criatura é filho, não vou voltar. A toda criatura, a todos quantos filhos, genos, receberam o quê? O Cristo histórico. O Cristo que nasceu no tempo, que se vestiu de humanidade, o Deus encarnado, a matriz da posição, o modelo canônico. Obrigado, irmão Vladimir, por cunhar esse termo, modelo canônico, pastor. Matriz posicional, eu diria mais, essa mente crística. Aí o senhor pulou corguinho. Não importa o nome que você quer utilizar. Se você quer utilizar matriz posicional, modelo canônico, mente crística, ou se você quiser utilizar o herdeiro de todas as coisas, o alfa e o ômega, o princípio e o fim, a vida, tudo fala a respeito da mesma coisa. Esse Cristo, aquele que é, aquele que foi e aquele que sempre será, Deus eterno, Ele fez algo no universo. Ele fez algo no universo. Ele tomou uma decisão que nenhuma outra criatura, nenhuma criatura poderia tomar. Porque Lúcifer sendo Deus, não é isso? Lúcifer sendo Deus, ele não sendo Deus, julgou ser Deus. Agora aquele que é Deus, não julgou ser igual a Deus. Lúcifer, ele rachou o universo, ele colocou inimizade entre as criaturas, ele trouxe morte, ele trouxe pragas e destruições e aflições. Mas aí, aquele que é Deus, ele toma agora uma decisão para criar nesses homens, genos, pela sua encarnação, criar uma consciência crística, ele sendo a matriz da posição, porque nele nós seremos elevados, nele nós seremos colocados para reinar. Ele é o modelo canônico, modelo porque ele é o molde, e canônico porque ele é a cana, ele é a régua, ele é a vara de medir para toda a igreja, até que nós alcancemos a estatura dele, a perfeita varonilidade, a perfeita estatura de Cristo. Então João, na sua primeira epístola, no capítulo 3, versículo 2, quando diz, agora somos filhos de Deus, entenda esse filho, não porque você não era filho, e em um dado momento você, como uma criatura que não tem a vida de Deus, agora você é filho. Não, o filho, genos de Deus, origem comum, ele recebeu o Cristo histórico, ele recebeu a promessa, ele recebeu uma semente que fará dele uma expressão de Deus para todos os povos. Ele recebeu nesse chamamento, nessa santa vocação, uma posição potencialmente falando, que está sendo desenvolvida ainda na nossa caminhada cristã, mas que será maximizada, que será completamente amadurecida de fato e de verdade. E esses filhos, agora somos filhos de Deus, estão aguardando, conforme Paulo também diz em Romanos capítulo 8, a revelação da glória que está dentro de nós, porque agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Quando ele se manifestar, quando
Cristo receber do Pai o governo de todo o universo, quando todas as coisas convergirem nas mãos de Cristo como centro, como o imã, quando todas as coisas estiverem debaixo dos pés de Cristo, anjos, demônios, criaturas, seres, existências e mundos, quando ele for então elevado a essa posição, porque venceu não como Deus, mas venceu como servo, venceu como homem, venceu como o herdeiro de todos os povos e nações, nós seremos também elevados, ruiotesia, adotados, reconhecidos à mesma posição central, debaixo do cabeça, que é Cristo, para reger todo o universo. Graças a Deus. O que João fala é exatamente isso. Somos filhos, mas ainda nós não recebemos a posição. Nós ainda não recebemos ainda a administração. Nós não recebemos ainda a representação plena. É muito pequeno ainda. É muito pálido. Mas nós receberemos a administração em Cristo. Nós receberemos a representação em Cristo. O nosso problema, queridos, é que a gente lê as Escrituras com aquela luz lá do Antigo Testamento, e você chega num texto desse, que é maravilhoso, que é revelador, que fala que nós, dentre os genos de Deus, nós, dentre os filhos de Deus, nós faremos parte de uma posição privilegiada para receber a herança em Cristo e com Cristo do universo, e você então se fecha e fala: não, mas não está escrito isso, porque eu não consigo ver isso no Antigo Testamento. Quem já teve algum problema em casa aqui e faltar a luz de repente? Apaga e você não tem vela, você não tem isqueiro na sua casa, aí você precisa trancar a porta da casa, porque está tudo aberto, a luz, ela avisa, né? Vou deixar de iluminar. É assim que acontece? Apaga de repente. Aí você sai o quê? Hein? Tateando, porque você lembra que na prateleira da cozinha tem uma caixinha de fósforo, pequenininha. Não é daquela grandona não, da pequena. Mais difícil de achar. Você vai tateando. E você sabe também que a chave da casa, ela está perto de um móvel ali, mas você não consegue achar. Aí você vai tateando, pega ali meio trêmulo ainda, né, com medo, e risca. É a luz de quê? De um fósforo. Aí você coloca assim, dentro da mão, e vai caminhando, e você vê algumas coisas, com aquela luz de fósforo. Algumas coisas você vê, mas você chega perto, e consegue achar a chave e fechar. Aí a gente quer ler o Antigo Testamento com luz de fósforo e tentar encontrar todas as respostas da nossa vida no Antigo Testamento. Moisés recebeu uma caixinha de fósforo da parte de Deus. E ele riscou tudo que ele tinha. E ele iluminou tudo que ele pôde iluminar. E ele revelou tudo que lhe foi dado para revelar. Mas aí vieram então os profetas e os salmistas, e aí a luz de fósforo foi aumentando, já era um isqueiro, a chama é maior, e depois uma vela, já melhorou, aquela vela de 7 dias, bem grandona, grossona, com a chama grande, é melhor e maior, não é? A luz foi aumentando, aí veio João Batista, o amigo do noivo, o amigo do herdeiro, com uma lanterna. Olha aqui, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Era uma lanterna, mas ele era amigo do noivo, ele não era o noivo, ele não era a noiva. Aí vem quem? O fósforo. Aí vem quem? O isqueiro. Vem a lanterna, vem a vela. Vem aquele que é o portador da luz. A própria luz. É a própria luz que ilumina todas as coisas. Glória a Deus. É a própria luz que se fez carne e tabernaculou entre os homens. É a própria luz.
E aí você enxerga esse conceito extraordinário que o apóstolo Paulo nos apresenta. São nos escritos de Paulo que ele fala sobre a ruiotesia. Somente Paulo por 5 vezes. Não é Pedro, não é João, não é Tiago. É Paulo que fala a partir da sua perspectiva do direito romano e da cultura grega, que o filho, e porque é filho, e porque tem os genes do pai, é genos do pai, tem a vida do pai, somente este filho pode ser eleito dentre todos os seus irmãos, humanidades, como cabeça e corpo do universo. Somente Paulo faz isso. Este é o supremo propósito de Deus. Esta é a revelação deste Deus revelador. É a filiação posicional dos filhos de Deus. Queridos, isso é grande demais. Isso é muito grande. Terceira chave, e eu vou acabar. Dá para suportar? Mais 10 minutos? Dá? Terceira chave. Primeira chave qual foi? A proto-verdade. Toda a humanidade é filha de quem? De Deus. Segunda chave. O significado bíblico da expressão adoção de filhos. Não pense no cartório da Ceilândia. Não pense no fórum de Itaguatinga. Não pense no juiz, no tabelião, que passou o nome, não sei quem é que faz isso. O juiz de paz, juiz de... Eu não sei, mas não pensa nessa terra não. Não é adoção de que não é filho. É adoção que é a elevação a uma posição, a uma colocação de quem é filho. Terceira chave para encerrar. Qual é o papel de Cristo? Qual é o papel da igreja no supremo propósito de Deus? Qual é? Eu já falei na mensagem toda, só vou repetir agora. É assumir uma posição única no universo. E eu quero compartilhar, nesse tempo que me resta, essa mesma verdade. Isso foi dito algumas semanas atrás, aqui em Itaguatinga. A mesma posição, a mesma verdade, ela é dita, ela é referida pelo apóstolo Paulo, e também é referida pelo apóstolo João. Quando Paulo, ele fala sobre essa posição, preste atenção, eu vou encerrar, queridos, aguente aí. Quando Paulo fala da posição, de assumir isso no universo, Paulo, ele volta no tempo, olha só, Atos 17, 28, que remonta qual texto? Porque dele somos geração, como alguns dos vossos poetas têm dito. E eu acrescentaria, porque dele somos geração, como alguns dos vossos poetas têm dito, inclusive Moisés. Gênesis 1, 26 diz o quê? A imago Dei, a imagem de Deus, é o quê? O que é isso? Fruto segundo a sua espécie, planta segundo a sua espécie, animal segundo a sua espécie. E o homem, segundo o quê? A espécie. Segundo Deus, conformado à imagem de Deus. Então Paulo, ele remonta o tempo. Paulo vai lá atrás em Moisés, ele junta os filósofos todos da Grécia e fala assim, olha, aqui está a gênus de Deus. Paulo quer falar da família. Paulo coloca em destaque a questão da organicidade. Paulo coloca em destaque, é a mesma verdade, estou falando de quê? De posição e o papel da igreja. Paulo fala da família. E João, como é que ele faz isso? Leiam Apocalipse capítulo 2, versículos 27 e 28. João diz que as palavras de Cristo, assim como eu recebi do meu Pai a brilhante estrela da manhã. O texto diz o quê? Que Cristo recebeu do Pai a brilhante estrela da manhã. Eu também darei àquele que vencer a brilhante estrela da manhã. Quando eu leio brilhante estrela da manhã, isso me faz pensar em quê? Em Isaías capítulo 14, versículo 2. Como caístes do céu, ó brilhante estrela da manhã. Luciferere, porque brilhante estrela da manhã, na versão em língua portuguesa, e na Vulgata, Lúcifer, é
um nome, é uma designação, é um posto, é uma posição, é uma colocação no universo, em que foi dado a esse ser, esse posicionamento de ser como uma ponte, de ser como uma escada, em que Deus, entenda numa linguagem antropomórfica, em que Deus, ele pode descer essa escada na face de quem? Da brilhante estrela da manhã. E todas as criaturas podem subir essa escada e chegar a Deus, entenda isso, na face de quem? Da brilhante estrela da manhã. Sabemos que essa brilhante estrela da manhã, a primeira estrela da manhã, caiu. Paulo fala do Gênesis e retoma o tempo. João, ele vai antes de Paulo e retoma a eternidade, ao falar que nós receberemos a brilhante estrela da manhã. Ele vai lá atrás na queda e diz: Lúcifer, ele caiu. Lúcifer não é mais esse ponto de ligação entre as criaturas e Deus. A brilhante estrela da manhã, essa posição que Lúcifer recebeu de Deus, esse governo, trata de um duplo ofício: realeza e sacerdócio. Paulo fala da família, João, ele fala de um duplo ofício. Quando nós estivermos em Cristo Jesus, e com Cristo Jesus, nós seremos uma nação, essa igreja, essa cidade candelabro, será uma grande nação, uma grande assembleia de sacerdotes e de reis e de sacerdotes. E o sacerdote, na linguagem veterotestamentária, é aquele que leva o homem até Deus, é aquele que vai pedagogicamente sacrificar, é aquele que vai pedir o perdão em nome de alguém. Ele leva, ele transmite. Entenda o que eu estou dizendo, eu vou encerrar, queridos. Quando, então, nós, como fiéis depositários, representantes, na posição de herdeiros de Deus, estivermos governando sobre os povos, sobre as nações, nós iremos levar a humanidade até Deus. Entenda, é como se Deus olhasse para a face da Vera. Viu, Vera? Deus olhasse, como se não visse tudo, mas entenda isso, Deus olhasse para a face da Vera, que faz parte da cidade de Candelabro, e o que Deus vê enquanto Vera sacerdotisa? O que Deus vê? Deus vê a face do homem. Quem entendeu, diga amém. Deus olha para Vera, para a cidade de Candelabro, e Deus, da parte de Deus, Deus vê a face do homem restaurado. Deus vê o homem. Mas agora, a Vera, enquanto representante desse governo, e está diante das nações, as nações olham para a face da Vera, e agora não como sacerdote, mas como governo, como realeza, como rei, como rainha. O que a humanidade vê na face da Vera? A face de Deus. A face de Deus. O papel de Cristo e o papel da igreja por toda a eternidade. Os irmãos do louvor, vamos subindo. O papel de Cristo e o papel de toda a igreja da cidade Candelabro é ter esse duplo ofício para que haja a contemplação do homem no sacerdócio e de Deus na realeza. E o governo eterno de Deus cumprirá as palavras do profeta Abacuque: a glória do Senhor encherá toda a terra. Quem pode aplaudir Deus nessa manhã? Graças a Deus. Aleluia. Deus é bom e a sua misericórdia, ela dura para todo sempre.
Muito bem, queridos, vocês acabaram de assistir a esta ministração maravilhosa. Eu tenho certeza que ela tocou o seu coração, que ela de fato lhe ajudou na sua fé, porque essas mensagens visam de fato a edificação do corpo de Cristo. Por isso eu quero te convidar neste momento a que você compartilhe com outros esta mensagem, compartilhe no Facebook, nas redes sociais, teça aqui embaixo os seus comentários, para que essa palavra se multiplique e se propague para tantas outras pessoas que ainda não a ouviram e não a conhecem. Inclusive, eu quero estender aqui o meu convite para você que mora aqui no Distrito Federal, para estar conosco em uma de nossas reuniões aqui na QI 4, lote 23, em Taguatinga Norte. Todas as quartas e domingos nós estamos aqui reunidos, sempre com uma poderosa e maravilhosa palavra de Deus sendo ministrada ao nosso coração. Domingo às 9 horas da manhã e às quartas-feiras às 20 horas. Venha, faça-nos uma visita para que possamos nós estreitar a nossa comunhão para a honra e glória do nome de Jesus Cristo. Há também a nossa igreja em Guarulhos, São Paulo, a nossa igreja em Planaltina, Distrito Federal, e também a nossa igreja em Goiânia. Consultando o nosso site, devoltapalavra.com, vocês terão acesso aos endereços, aos dias de cultos e mesmo os contatos com os respectivos pastores para a glória de Deus. Vamos juntos lutar pela fé cristã, pela fé do Evangelho, para a glória de Deus. Amém.